Olá, colegas. Estamos aqui novamente. Tudo bem com vocês? Então, hoje a conversa é com a doutora Lira Marcela Monte. A doutora Lira está chegando aí, tá? E a gente vai conversar sobre como foi que ela conseguiu o registro na Espanha. Obrigada por estar aqui. Sejam bem-vindos. Aguardar a doutora Lira. Ela atualmente ela mora na França, curiosamente, mas ela fez o processo pela Espanha. E o processo é relativamente recente, o que é bem interessante, porque a gente já esteve falando sobre a Espanha no canal, bom, a gente já fez alguns vídeos sobre, mas assim, os processos, o processo mais atual mesmo que eu tenho conhecimento é o da Lira. Eu vou enviar um convite para ela agora, novamente. Lira, guarda só um instante. Sim, beleza. Obrigada, gente. Aguardando a Lira aceitar. Então, Lira, você recebeu o convite aí? Que eu tô, aqui está dizendo que eu estou esperando para você aceitar. Será se. Hum, Lira, você tá me ouvindo, pelo menos? Deixa eu ver, olha, aqui a Lira já não consta para mim. Consta que eu enviei o convite e eu estou no aguardo. Então, você falou que, Geisa, você falou que deve ser a diferença de atualização do aplicativo, né? Pedir para ela mandar o convite de entrar ao vivo. Eu acho que ela já mandou, mas nem assim eu consegui. Porque eu vi aqui e eu cliquei em aceitar e nem assim funcionou. Então eu vou. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Lira, Lira, eu vou te mandar de novo o convite. Ó, lá vai. Vai dar certo, vamos com paciência. Ah, agora sim, yeah! Michele, não, Viva! estava com o microfone, com câmera, tudo bloqueado. Eu tive que permitir tudo. Eu não sabia que estava Ah, bom. ok, mas ela é assim mesmo, enfim, deu tudo certo. O importante é isso, né? Estamos O aqui. importante é que deu certo. É isso aí, boa noite, né? Boa De noite noite. aí, né? Que a gente está com uma hora de diferença. Pessoal, a doutora Lira Marcela Monte, é uma dentista brasileira que atualmente ela vive na França, mas ela fez o processo dela pela Espanha. Por isso que quando eu vi o caso dela, eu digo, por favor, vamos conversar numa live, que eu quero ouvir a tua história. E é legal que eu não conversei com ela, assim, eu não sei muito do processo dela, eu vou aprender aqui com vocês. Todo mundo junto, ouvir a história da doutora Lira. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Obrigada a vocês. Bom, é sempre bom passar um pouco da experiência, porque eu senti essa dificuldade no começo, né? De falta de informação. Isso é muito, muito ruim. Você não sabe por onde começar. Fiz alguns erros, eu vou contar para vocês, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E você merece. Batalhou, né? E merece colher os frutos, né? Disso tudo. Então me conta aí. Primeiro, deixa eu me apresentar mais, que eu só falei o nome da doutora, eu não expliquei sobre o background dela. Então, a doutora Lira Marcela Monte, gente, ela é graduada pela Unesp, ela fez especialização em estomatologia e também em cirurgia bucomaxilo. E ela tem mestrado e doutorado em estomatologia pela Unesp. Confere? Confere. Isso. Eu gostaria muito de saber desde o princípio, se você não se importar, e contar pra gente assim, como foi que surgiu a ideia de sair do Brasil. Podemos ir lá do princípio, como eu sempre costumo fazer, tá bom? Pra gente entender, pegar o fio da meada, perceber tudo.
Claro. Bom, a ideia de sair do Brasil eu sempre tive vontade de morar fora. Na época da graduação, tentei fazer alguns estágios, meu sonho era fazer alguma coisa, mestrado ou doutorado de sanduíche, mas não virou, eu não consegui sair na época. E, bom, depois de muitos anos atuando como dentista no Brasil, tendo consultório, eu tive 2 assaltos à mão armada. Aí eu fiquei muito traumatizada. Depois que eu tive meu filho, eu falei, não, eu vou sair do país, as condições aqui, a violência, mesmo as condições de trabalho não estavam muito legais. Bom, eu tinha uma clínica na periferia de São Paulo, né? Então, São Paulo extremamente violento, e eu estava bem cansada, e aí eu tinha um filho, eu tenho um filho de 8 anos, na época ele tinha 4, quando eu resolvi sair, e eu falei, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho, e peguei, arrumei, não, antes disso, eu já tinha começado o processo na Espanha. Começado o processo, eu coloquei o dossiê na Espanha, enviei para a Espanha, para o Ministério, para começar a homologação. Por que a Espanha? Porque eu tenho nacionalidade espanhola, eu tenho dupla nacionalidade. Logo, para mim, eu achei que isso fosse facilitar mais de reconhecer, mesmo sem falar a língua, mas isso facilitou bastante, claro, porque eu não precisei passar pelo DELE, pela prova de espanhol e ter o nível B2, C1, né? Então, uma vez que você é espanhola, eles não te pedem isso. Então, essa etapa... Boa informação. A primeira boa informação já para quem quer seguir os seus passos, não é isso? Sim, sim. Então, mas isso daí foi mesmo sem saber mesmo. Eu não foi intencional, eu nem sabia dessa informação. Quando eu coloquei meu dossiê, é que me informaram que eu não precisava passar pela prova, porque, afinal de contas, eu era espanhola. Muito bem. Mas quem não é espanhol, certamente vai ter que passar. Certamente porque eles já pedem, para fazer todo o dossiê, eles já pedem a prova, né, o nível da proficiência da língua. Uhum. Então, aí como que eu comecei? Isso foi em 2015. Eu entrei no site do Ministério da Educação, na época era Ministério da Educação, Cultura e Deporte. Agora é Ministério da Ciência, Inovação e Universidades, eles mudaram o nome. Mas é Ministério da Educação, não é Ministério da Saúde. Várias pessoas me perguntam, é pelo Ministério da Saúde? Não, é pelo Ministério da Educação. Sim. Que a gente... E lá no Ministério da Educação, a gente procura homologação de títulos estrangeiros de educação superior a títulos oficiais, universitários, espanhóis, de grado ou master, que deem acesso à profissão regulada na Espanha. Ou seja, é enorme o nome. Eu falo isso porque quando você abre a página, tem lá convalidação, e a pessoa que não entende muito bem, ela fala, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei onde eu vou entrar. Então, o termo certo é homologação, tal, que te dá o direito da profissão regulada na Espanha, homologação de títulos oficiais universitários, que te deem o acesso à profissão regulada na Espanha. Sim. E esse processo ele é aberto o ano inteiro, né? Então você preenche as fichas, os dossiês, você paga a taxa, e eu coloquei esse processo no consulado de São Paulo. Opa! Então, começou do Brasil mesmo. Eu comecei do Brasil, isso em 2015. E eu coloquei no consulado de São Paulo. Na época, não tinha ainda aquele apostila de Haia. Então, na verdade, eu fui no consulado e eu tive que carimbar, mandar para Brasília, para Ceresp, que era... Eles davam um tampão para poder... Como se fosse a apostila de Haia para poder sair do país. Hoje está mais fácil com a apostila de Haia, mas também está mais caro. Na época, eu não paguei nada no Ceresp, nada. Infelizmente, não é mais assim. Hoje tem que apostilar todos os documentos. Antes de apostilar, o que a gente tem que fazer? Todos os documentos que você pega na faculdade, o diploma, os históricos, com todas as notas, matéria, seria detalhe de cada matéria,
com a carga horária. A carga horária é extremamente importante. E na época eu traduzi tudo para o espanhol, né? Hoje também tem que traduzir. Tem que traduzir. Tem que traduzir tudo, e é uma tradução juramentada, tem que ser, né, juramentada. Aí você traduz, apostila, e aí eu coloquei no Consulado do Brasil. Eu não sei se hoje a gente pode fazer via correio. Na época não podia, ou era diretamente na Espanha, ou era na embaixada e nos consulados. Eu coloquei no consulado e deu certo. Só que assim, dá um pouquinho de medo, porque eles não te dão papel nenhum. Você vai no consulado, ela pega os papéis e você, e agora? Aí ela me deu, na verdade eu tinha uma folha, ela assinou que eu coloquei no consulado, mas aí você não sabe se chegou na Espanha. Na verdade, você fica um bom momento sem ter notícia nenhuma. Então, isso é normal. Não precisa se desesperar, porque muita gente se desespera, você não sabe o que está acontecendo. Imagina. Então, eu coloquei em maio de 2015. Aí, no site do Ministério, eles te pedem para fazer um cadastro no site que chama Sede Eletrônica. Esse cadastro é super importante porque é nesse site que você vai acompanhar todo o processo. Okay. É no site do Ministério da Educação. Esse site é um pouco confuso, porque você não entende muito o que eles escrevem, eles vão escrevendo assim, mais ou menos é uma tabelinha como essa, você vê? Eles botam na tabela a data aqui, e aí eles vão fazer profissão dentista e o estado do trâmite. Aí você lê, você sabe que está sendo analisado, mas você não entende muito, porque eles usam os termos citação a organizações profissionais, expediente se encontra pendente de informe. Então, você não sabe mais ou menos o que significa isso. Mas tudo isso é normal, as pessoas ficam, mas o que quer dizer isso? E eu procurava na internet, eu estava ali na internet procurando o que quer dizer que ele é informe. É que está negado? É que tem impossibilidades, sabe? Aquela coisa assim. É bom ou é ruim? Pode ser que seja ruim, mas talvez seja bom. Sim, sim. E tem hora que você vê o negócio, ele, mediante escrito de fecha é data, se há comunicado a abertura de um trâmite de audiência. E, ai, meu Deus, o que será que eles estão analisando? Não, eles não vão aprovar, vão aprovar? Bom, é bem tenso o processo. Imagina. Aí, depois de um ano, eu recebi a primeira resposta. Então, um ano para ter uma resposta, gente, o negócio é complexo. Eu tenho até as datas, de maio de 2015 foi quando o processo foi cadastrado lá, mas eu enviei mais ou menos 3 meses antes. Sim. Porque até eles colocarem no site, né? Então, eu tenho a primeira entrada de maio de 2015, aí em 30/6, né, não, aí foi um ano depois, em 2016, eles me enviaram uma carta falando que não foi aprovado. Que eu estava, na verdade, é a ANECA, o organismo que analisa. E aí eu vou falar do meu erro, hein? Na verdade, eles falaram assim, a ANECA, ela te dá 3 possibilidades. Ou é favorável, seria a homologação direta. Sim. Ou favorável, condicionada à prévia superação de requisitos formativos complementares, onde você teria que complementar com uma formação. Ou é desfavorável. O meu chegou e paf, desfavorável. Eu falei, eu não entendi. Como assim desfavorável? Aí eles falaram, mas você pode legalizar, você pode homologar como assistente dentário. Aí eu fiquei assim... Você queria, né? Meu mundo caiu. Outro. Meu mundo caiu. E a alegação que eles me davam era a carga horária. Por quê? Quando eu li no site, lá eles falam para colocar o diploma da graduação. Eu fiz a Unesp, na época, eu me formei em 2002, ela era feita em 4 anos.
Agora são 5 anos de faculdade. Isso é super importante porque a União Europeia ela tem uma carga horária de mais ou menos quase 4.000 horas, um negócio assim. E a minha não batia. E eu não prestei atenção nisso. Sim. Então é muito bom olhar isso. Na época, a minha graduação, ela não dava carga horária. E eles já eliminaram logo de cara, eles falaram assim, ó, não tem carga horária suficiente. Aí eu falei, não é possível, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, mas eu tinha colocado isso no processo. Porque eu falava assim, do graduação, se eu colocar o mestrado e doutorado, e depois eu vou querer homologar o mestrado ou o doutorado, então, não. Hoje eu falo, coloque tudo. Tudo. Tá aí, gente. Quem tá assistindo aí, essa dica é muito, muito boa também. Colocar tudo. Tudo. Aí, só que, quando chegou a carta, eles me deram 15 dias para recorrer. Conclusão, só 15 dias. Aí, senão o processo está encerrado. Você tinha 15 dias para concordar com a resolução. Aí eu falei, pronto, o tempo de chegar o correio até a Europa já tinha passado, já foi. Mais de 15 dias. Aí eu falei, eu preciso traduzir todos os diplomas de mestrado, de doutorado. O que eu vou fazer? Eu escrevi uma carta de próprio punho. Uau! Em espanhol. E tirei todos os xerox, e na carta eu fui bem enfática. 15 dias não tem condição, eu não tenho como traduzir, mas eu detalhei todos, inclusive até congresso, eu coloquei até trabalho publicado, eu coloquei tudo que eu tinha de carga horária. Tudo, possível, imaginável, e eu ia colocando tal curso, tantas horas, tal curso, conclusão, eu somei mais de 10.000 horas, não sei o quê, aí eu falei, eu gostaria que vocês reconhecessem, considerassem. Se vocês puderem considerar isso, depois eu posso mandar tudo traduzido. Incrível, incrível. Olha, veio assim a ideia na tua cabeça, porque não estava escrito em lugar nenhum. Não, veio a ideia. Eu falei, eu não tenho mais nada a perder, eu não vou reconhecer como assistente dentário, mas então, aí eu escrevi a carta de próprio punho, no meu espanhol, portunhol, sem nada oficial. Incrível. Sem nada oficial. Aí eles ficaram mudos. Aí foi depois disso, eu recebi, eu vou olhar aqui na data, mais ou menos em 2016 mesmo. Aí eu recebi que eles tinham recebido minha carta. Eu recebi um comunicado. Em 2016, um dia desses. Mudou o status lá de que eles tinham recebido as minhas alegações e que elas seriam estudadas. Gente. Bom, isso foi no mês 9 de 2016. Aí eu peguei e falei assim, e fiquei esperando. Aí 2017, eu falei, bom, morreu, né? Ninguém me dá a resposta, não muda meu status. Aí eu cheguei em dezembro de 2017 e falei, quer saber? Vou embora do Brasil, vou tentar em outro lugar, vou tentar diretamente lá. E vim morar na França, porque minha irmã já morava na França, em Bordeaux. Ah, legal. Ai, linda Bordeaux, linda. Aí eu acabei que... Falei, vou tentar na França, vou deixar para lá a Espanha. E na França é outra história, porque você imagina, como nossa amiga que falou outro dia da França aí, eu entrei no PACES. Eu passei no primeiro ano de medicina para tentar a homologação na Espanha. Eu fiz o primeiro ano, mais ou menos uns 4 meses. Quando eu estava desesperada, porque eu falei assim, não tem condição, com filho pequeno, tendo que trabalhar, e o primeiro ano de medicina na França, que é coisa de louco, porque tem que saber tudo de cor. As provas são horríveis. Aí eu falei, bom, tudo em francês. Sua cabeça já estava no espanhol no processo e agora tudo em francês. Inclusive eu cheguei em dezembro de 2000 eu cheguei em janeiro de 2017 aqui, na França. Na França. Eu passei um ano inteiro estudando francês para prestar uma prova que eu não sabia falar nada. Merci, au revoir. Nada. Eu sei como é que é isso. Eu cheguei na Bélgica do mesmo jeito. Aí eu ainda consegui
passar no ter um B1 em dezembro de 2017. Não sei como, foi coisa lá de cima, eu acho, porque consegui, aí comecei a faculdade em setembro de 2018, porque o ano letivo aqui em setembro, e consegui, e aqui você faz a matrícula quase um ano antes para poder cursar em setembro. Você faz em novembro, dezembro, para poder começar em setembro. E eu falei, eu não quero perder tempo, já que eu passei em dezembro na prova, eu vou me matricular. E matriculei quando foi? Em novembro de 2018, estava no PACES, não, eu tinha 2, 3 meses de aula, chegou minha carta. A carta da Espanha. Da Espanha. A resposta daquela carta que você fez, né? De punho mesmo. Na verdade, chegou a carta da resolução. É uma carta que eles mandam, falando se é favorável, se não é favorável. Seria, né? Eu estaria recebendo ela pela segunda vez, a primeira foi desfavorável. Entendi. E aí chegou de novo e veio a favorável, condicionada à superação de requisitos formativos complementários. O que quer dizer isso? Traduz para a gente. Nossa, que textão. Enorme, um textão enorme. Isso quer dizer que você é favorável à homologação, eles aceitaram a homologação, mas que você tem algumas deficiências em algumas matérias. No caso, eles te dão, normalmente eles escrevem o texto das leis, tudo isso, e depois eles te dão a matéria que você precisa superar. E aí eu saí, uma matéria só, eu falei, nossa, que beleza, né? Para quem foi só uma matéria. Peraí, uma pessoa com a carga horária como a sua, com o seu currículo, a pessoa pedir colocar uma matéria, uma folha desse tamanho, com esse textão todo, para dizer que uma matéria você está deficiente, fala sério. Poderia ter sido diferente, né? Mas tudo bem, vamos para frente. Eu estava na vantagem, nem reclamei, hein, porque eu estava na vantagem. A primeira vez eu fui desclassificada, logo de cara. Depois ela veio uma matéria só, e eu conheço pessoas que vêm 10 matérias. Imagina, ou mais. Sim, isso daqui caiu do céu para mim. E ainda mais que a matéria era pacientes especiais. Olha, eu tenho certeza que você viu muito isso em toda a sua carreira. Não, inclusive na estomatologia, e eu fiz um ano no Hospital Heliópolis, e a gente atendia pacientes especiais. Ou seja, você tinha experiência até prática. Não, mas vamos lá, tudo bem, eles tinham que implicar com alguma coisa, né, Lira? Eles tinham que implicar no seu... Então, aí, como foi que você comprovou? Qual foi a forma de comprovar isso que estava faltando, que eles estavam alegando? Aí funciona assim, uma vez que você recebeu essa carta, você tem que mandar novamente uma outra carta para o Ministério, alegando, eu estou de acordo, porque só a carta que fala que você tem que superar, não sei o quê, você não pode entregar essa carta diretamente na faculdade, você tem que, sim, eu estou de acordo, eu concordo que é só isso, então eu aceito. Aí eles vão te mandar outra carta oficial que você... Gente, é isso que chama burocracia? Acho que né? A tal da burocracia. Exatamente. Então, isso daí também é uma dúvida que muita gente tem. Eu recebi uma carta falando que eu tenho que superar matérias. Agora eu posso ir na faculdade? Não, primeiro você tem que escrever para o Ministério falando, estou de acordo, então eu aceito essa resolução. A partir disso, eles vão te liberar um outro papel, que é esse papel que você vai ter que levar na faculdade para você poder fazer a prova. É só uma prova daquilo que eles disseram que você está deficiente. Você não precisa assistir aula, não. Não. Na verdade, antigamente, parece que até as pessoas assistiam, mas agora é só uma prova. Opa, boa notícia. Notícia atualizada. Obrigada, Lira. Tá? Então, são várias universidades que abrem as provas, mas, na verdade, cada vez menos. Tá cada vez menos. Então, por exemplo, antes várias, até particulares abriam. Hoje já diminuiu, tem muitas que já não estão abrindo prova. Você fez onde? Eu fiz na Universidade do País Basco, em Bilbao. Ok. Que era de França. Ainda estão fazendo lá? Eles ainda estão abrindo? Então,
A gente nunca sabe quando vai abrir ou não. As provas, elas ou são em maio, ou elas se passam em novembro. São 2 vezes por ano que podem abrir as provas. Ok. Então, o ano passado não abriu por causa do Covid, então o pessoal não conseguiu fazer. Eu passei, eu passei na última de 2019. Nossa, Então, senão o ano que, se fosse 2020, eu não ia tinha fazer. como. Então, na verdade, eu tentei em 2019, porque eu recebi a carta em novembro de 2018, não Sim. dava mais tempo de me matricular. E em maio de 2019 eu tentei, eu fui para Bilbao, só que sem saber o que podia cair. Não sabia, porque eu procurava na internet, eu falei, meu Deus, o que pode cair milhões de coisas, o que É. podem impedir? E a prova em Bilbao, ela foi uma prova de múltipla escolha, mas ela era uma coisa bem assim, sabe, valores de IRM, que qual é o valor normal de plaqueta? Eles colocavam 362 mil, 350 mil, era coisas assim, números muito próximos, Muito aí você sabia próximos. mais ou menos, aí você falava, e agora? Eu não sei se é 350, 360 ou 370. É complicado. Você Até entendeu? porque às vezes há variações de um livro para o outro, de uma leitura que você faz para outra, quando você está É, estudando, acontece, eu sei como é que é. pois é, então, mas é aí que eles pegam, porque, na verdade, você tem livros, cada faculdade adota um livro, e você tem que procurar informação desse livro, porque eles pedem entrelinhas do livro. Eita, Então, é assim, se você estudou o livro, você comeu o livro, você vai ver que as perguntas que caem são as mesmas que estão escritas da mesma forma. E isso varia muito realmente em valor de um livro para outro. Aí tem gente que escreve, mas no livro do fulano de tal é isso. Ah, mas ele sim, não se baseia no livro do fulano de tal, ele se baseia no livro. aquele livros. Por exemplo, lá em Bilbao, é um livro do Machuca. O autor, Machuca. Esse livro, inclusive, para pacientes especiais, quase todas as universidades pedem, né? Eu tenho ele até em PDF, quando alguém precisar. Ah, bacana. Mas é isso, a prova, ela não é difícil se você estudar pelo lugar certo. E aí, foi bom eu fazer em maio, porque como eu não tinha ideia do que poderia cair, quando eu vi, eu já comecei a procurar material lá mesmo, na Espanha, e aí, conversa com um, conversa com outro, consegui o livro em PDF, Uau. e aí eu me preparei, mas eu decorei o livro, eu decorei, e chegou em novembro de 2019, eu consegui fazer a prova e eu passei. Na verdade, Parabéns. foram. Na verdade, lá não tem número, eles não limitam o número de candidatos, podem entrar vários, eles só limitam, tem uma nota de corte. Por exemplo, eram 40 questões, você tinha que fazer 30. Uau, Você tinha que fazer 30 tem que das fazer 40. bem, mais a metade. 70%, mais de 70%. Yeah. E aí eu fiz 31. Ih, Aí eu passei. Mas e antes eu até que não tinha ido mal, eu fiz 26, 27, um negócio assim, sem saber por onde estudar, mas foi decorou isso. bem, hein? Mas Mas eu tenho certeza que não é só decorar. Tem o fato também, toda a bagagem, todo o conhecimento que você já tem, sim, né? Isso sim. ajuda muito, né? Eu falo decorar, assim, alguns valores que eu decorei bem, porque eu sabia que eles adoram pedir Decoreba, como a gente. hemograma. Eles adoram hemograma, eles adoram coagulação. É Ah, impressionante, eles adoram. lembrando, é porque tem aquela coisa, lá no Brasil, o nosso curso é odontologia, e aqui na Europa, né, medicina dentária. Então, esse nome medicina pesa muito. Eles estudam muito a parte médica. Mesma Sim. coisa as provas aqui, onde eu tô. Então, eu sei exatamente o que você está falando. Faz sentido. Também as provas aqui também costumam fazer a mesma coisa. Então, o pessoal já fica logo sabendo, prepara. E outra coisa, sabe aquelas coisas que você pensa, rodapé do livro ali, que você acha, não, isso aqui, não. Aquilo ali sim, né? Não é assim, Então, Lira? exatamente. Exatamente.
Mas, assim, as provas aqui na Espanha, elas variam também de ano para ano. Por exemplo, em Bilbao, quando eu passei, foi uma prova de múltipla escolha, mas tem ano que eles podem pedir prova dissertativa. Por exemplo, Olha, tem essa? Eles mudam assim, tipo. então, e eles mudam e eles te dão assim, eles soltam. A inscrição, normalmente, para as universidades, você tem que ficar de olho um mês antes, elas abrem, um mês antes. E Nossa. o período de inscrição é muito curto, é assim, menos de 10 dias para se Então, inscrever. então vamos lá. Você disse que tem uma em maio e a outra é em Novembro. novembro. Então, a de maio, fica atento que a inscrição tem que fazer em abril. E a de novembro tem que fazer em outubro. Isso, você tem que Isso, entrar todo dia no site da da universidade, universidade. não tem divulgação, nada, é da universidade Como é que que eu você... sei quais são as universidades que vão ofertar? Porque aquela matéria foi uma matéria que eles pediram a você. Vamos lá, vamos supor que eu vá fazer o processo, eles podem pedir matérias diferentes. Como é que eu sei? Ah, não, Onde é que mas eu vou achar? nessa universidade você poderia, tinha pessoas, tinha colegas que estavam fazendo 10 matérias junto comigo. Por exemplo, eles marcam o dia, eles dão uma prova de pacientes especiais para todo mundo que precisa fazer pacientes especiais. Aí os que terminaram a prova e você sai da sala, Hum, mas tem outros que vão continuar fazendo as provas. Por exemplo, normalmente eles fazem em um dia, ou quando são muitas matérias, eles podem até, ou muitas pessoas, eles podem até dividir em 2 dias. Tinha colegas que faziam mais matérias do que eu, então eu fiz a prova de pacientes especiais, eu saía, terminava, e ela continuava, porque aí ela recebia outro envelope com a outra prova seguinte. com a prova seguinte, e você tem um tempo também, por exemplo, eu não me lembro muito bem, acho que era 30 ou 40 minutos para fazer essa prova, um negócio assim, Nossa, era coisa rápida também, você não tinha muito tempo para pensar, era meio vestibular, ou um seja, minuto por tipo, cada um minuto questão. para cada questão, no máximo. Sim, sim, sim. Tá. Mais ou menos isso. Isso em Bilbao não é padronizado. Na Espanha Entendi. não é padronizado. Por exemplo, eu sei que em Sevilha, o pessoal que prestou em Sevilha, eles falaram que a prova foi uma dissertação. E foi como uma redação. Eles deram um caso clínico e mandaram a pessoa descrever Escrever tudo, tudo. fazer uma redação. Então, isso varia muito de um para outro. E também, algumas universidades, eu sei que eles abrem a parte teórica, eles têm a prova teórica e eles podem também pedir uma prática. Hum, Então, tem que olhar bem quando você entrar em cada universidade, nas datas da inscrição, você olha bem o que eles podem pedir. Tem umas que podem pedir entrevista, mas análise vai de estar lá, currículo. né? Ele não vai ter pegadinha de última hora, não, né? Eles O que podem tem? mudar, eles podem mudar a prova, acho que, se eu não me engano, uma semana antes. O método da prova. A Sério? dissertativa, eles podem passar a uma múltipla escolha, eles podem mudar. Ah, Está ou seja, escrito. isso não tem como a gente saber, só sabe na hora. Não, eles não, na hora não, você tem que ficar entrando no site, normalmente você faz a inscrição e eles te comunicam alguns dias antes, a prova não será mais de múltipla escolha, vai ser dissertativa. Hum, e essa prova é cara? Essa que você fez, por exemplo, porque paga por prova, eu acredito. Paga por prova, não, para mim, como eu tinha só uma, não saiu tão caro, eu acho que paguei 150, Só para a gente ter uma noção, ok. Então, mas quem isso vai também, fazer lá 10 provas, né? Lá vai mil sim, e sim, quinhentos euros. sim. Na verdade, varia o preço entre universidades também. Não é nada padronizado lá, nem as provas, nem a obrigatoriedade de abrir 2 vezes por ano. Então, Hum, tem vez que você falar, eu vou estudar para Barcelona, espere, 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 e aquele ano não abre. nada. Então, na verdade, a dica que eu dou Hum, se você tem poucas matérias, lógico, você entra em várias, porque também você não tem como estudar para 10 matérias para todas as universidades, porque cada uma pede um livro diferente, mas que nem eu, que tinha uma só,
ficaria fácil. E também não varia tanto a teoria de um para outro da matéria. Então, a dica que eu dou é você entrar em várias e ver aquela que mais te agrada, o tipo de prova, olhar também se teve muita aprovação no ano anterior, porque Boa dica. porque tem muitas universidades que você vê numa lista, assim, tem 300 pessoas e 2 passam. Aí você fala, a prova ali é complicada, hein? Entendeu? Boa dica. Essa dica, então, tá sensacional. Porque, olha, só uma pessoa que passa por esse processo é que tem realmente o real conhecimento do que ele é. Porque tudo isso que você tá falando aí, eu já pesquisei pra caramba para ver se eu colocava lá no grupo do Facebook, entendeu? Porque não tem essas informações, não tem no Google. A gente não tem website, não é uma coisa óbvia. Então, assim, olha, não tenho nem como agradecer isso que você está fazendo pelas pessoas, pelos colegas, Não, porque compartilhando uma experiência que eu não tinha a menor noção até então, entendeu? E assim, é uma coisa mais atual esse seu processo, porque eu já ouvi de outros colegas e foi diferente, entendeu? E assim, incrível, impressionante, porque essas dicas que você deu agora, elas vão fazer toda a diferença. O pessoal já não vai, talvez, sofrer o que outras pessoas que não sabiam ainda, né, passaram, ou ainda estão passando. Não sei, né? Tem dúvida. Tem alguém que está me perguntando se eu enviei para o Ministério da Educação e Saúde. É da Educação, não é pelo Ministério da Saúde. Olha aí, boa pergunta. Alguém perguntou também se você atua como bucomaxilo na Espanha. Não, eu não atuo na Espanha, eu não estou na Espanha, eu estou em Bordeaux, na França. Na verdade, em Bordeaux eu estou num processo que eu estou no processo de colocar meu dossiê na ordem dos dentistas aqui da França. Aí depois a gente pode até fazer uma outra live para saber sobre a situação. Porque eu tô louca, assim que você conseguir ir na França, por favor, vamos lá, que eu quero te ouvir. Você já sabe onde é que você vai tentar? Vai fazer mesmo através de Paris ou aí Não, eu vou tentar aqui em Bordeaux mesmo, aqui na Gironde. Pronto, beleza. E é interessante porque se eu fizer uma live com cada pessoa que está na França, a história é completamente diferente, porque são departamentos diferentes, né? E aí, fora que tem toda a diferença de algumas pessoas passaram por Portugal e tiraram o diploma europeu. No teu caso, tu validou pela Espanha. Você não tem um diploma europeu. Você tem, né, o diploma brasileiro, não é isso? Sim. É um caso completamente diferente. Vai ser super interessante. Estamos aqui na torcida já, para você tirar o seu registro na França. Tá, e que eu quero ouvir essa conversa do princípio, desde a história da estudante de medicina na França. Ixi, aí foi complicado. Olha, bom, e outra coisa que eu queria falar, entre o tempo de você passar na prova e receber a sua credencial de homologação, eu recebi em setembro de 2020, então eu esperei de dezembro de 2019, que eu passei na prova, até setembro de 2020, hein? Quase um ano. Para sair o resultado da... Gente, isso é muita coisa. Não, para sair o resultado da prova, não. Para sair o resultado da prova, em janeiro eu já sabia. Tá. Para o Ministério me dar credencial, porque aí eles falam, bom, você aprovou. E quando você pegar o documento da faculdade, é outra dúvida que eu tinha. Tá bom, a faculdade eu passei, o que eu faço agora? Aí a faculdade vai te dar um certificado de que você superou a matéria, por exemplo, pacientes especiais, exigida pelo Ministério. Aí esse certificado você tem que enviar para o Ministério da Educação. Novamente. Não é automático, não é a universidade que... Você pega o papelzinho e envia para o Ministério da Educação. E aí é que vai vir ainda, tem que esperar a resposta deles para você fazer o seu registro. Aí o Ministério da Educação ficou calado até setembro. Aí ele me mandou um certificado que você pensa que vai vir um grande diploma, é uma folhinha escrita que você está homologado. Gente, é uma folha assim, escrita, homologação bem pequenininha, não sei se você consegue ver lá, homologação.
Bom, Palmas para ti. Eu estou impressionada, Lira. Olha, a Laila também está lembrando aqui que o Passos é punk. E ai, obrigada, Laila, por estar aqui ela conosco, participou um viu? pouquinho comigo aqui, ela participou do meu processo aqui. Oh, meu Deus. Gente, e tem alguém também perguntando se você passou o link, o endereço, se vai deixar a descrição no vídeo. Depois, toda essa informação que você está passando aqui, eu vou pegar com você, se você me permitir, por favor. Eu gostaria de colocar na descrição do vídeo lá no canal do YouTube, que eu vou salvar, né, nossa live, e vou fazer o upload lá para o canal para ficar disponível para o pessoal, para quem não pôde ver, tá aqui hoje com a gente, poder ver depois, até para algum familiar, amigo seu também ter a oportunidade de assistir, tá bom? Mas olha, eu tô impressionada. Olha, já tinham me dito que a Espanha era cheia de coisa, de papelada. Mas isso aí é mais do que o que eu pensei. Ah, eu não sei se é mais do que a França, hein? Mas, bom, nós vamos ver. Que a Olha, França aqui... uma vez uma colega que está nos Estados Unidos me perguntou qual é o país mais complicado. Aí naquele dia eu disse que era a França, mas agora, depois de ouvir a sua história, sinceramente, Lira, eu não sei bem Na se é. verdade, o que é difícil aqui, a maior dificuldade que eu tive foi entender cada etapa. Eu não sabia o que fazer, porque não vem escrito assim, agora você pega esse papel e leva lá. Aí eu ficava assim, meu Deus, e agora? Será que isso já eu posso dar na faculdade? Eu posso... Aí eu estava em site normalmente de latinos, normalmente da Argentina, eles comentam muito, porque eles são em grande número, eles vão para a Espanha prestar. Na verdade, só tinha eu brasileira lá em Bilbao, o resto era tudo da América Latina, mas só tinha Pessoal eu de de outros brasileira. países, né, da América do Sul também, e falantes de espanhol, né, o que é bem diferente, porque a gente não tem, né, como língua oficial espanhol. Então, mais um motivo para você merecer outro troféu, que você está assim adiante ainda, fazer tudo isso aí, não é brincadeira, e ao mesmo tempo, morando na França, fazendo todo o processo lá da medicina. Menina, eu sinceramente, viu? Cuidando de filho pequeno, fazendo escola em casa. Eu não reclamo mais das coisas daqui do UK, não reclamo nunca mais, depois dessa história aí. Não é fácil, não. Mas é isso Ah, aí, bom, o que eu puder ajudar, você pode me você mandar. já ajudou bastante. Só em você contar, como eu disse, esses detalhezinhos que não tem em lugar nenhum, a gente não encontra, gente. Só conversando com uma pessoa que passou pela experiência. Por isso que é muito rico. Olha, eu tô tendo um imenso prazer de estar fazendo isso com vocês. E eu fico tão feliz quando eu convido e alguém aceita. Quando eu vi que quando você disse que aceitava, eu, gente, maravilha. E a Laila também deu a maior força. Obrigada, Laila. Um amor. Quero conhecer a Laila pessoalmente. A gente não se conhece também. Aliás, e você também. A gente vai combinar isso depois. Mas, olha, gente, é muito prazeroso ouvir essas histórias, assim, tanta luta, né? Tanto suor derramado, tanto dinheiro gasto, tantas noites em claro estudando. E aí, olha, valeu a pena, não valeu, Leira? Apesar de tudo. Valeu, claro. Hoje eu estou mais tranquila, mesmo a gente fica mais tranquila, porque se não conseguir na França, pelo menos está a Espanha ali a 1 hora e pouco daqui, né? Da França, que eu posso trabalhar. É isso. Né? Maravilha. E é isso. Não esquecendo que depois que pega a homologação, você não pode trabalhar ainda, você tem que se registrar no Conselho de Ordem dos Dentistas, se chama Colégio de Dentistas, também na Espanha. Como o CRO, como aqui na França, a Ordem dos Dentistas, lá também. Entendi. Então, você recebeu aquela carta do Ministério da Educação e com aquela carta você ainda foi pro colégio lá? Não, eu não fui, porque para você se registrar no colégio, você precisa estar morando lá. É como o CRO. Você precisa estar você vai fazer um registro para trabalhar em algum lugar. Então, tem vários colégios pela Espanha, em cada província também tem um colégio, e você vai ter que se registrar no colégio da província que você E aí tem que estar morando. Tem que estar morando, residindo. Para mim, como eu estou na França, não, eu não fiz essa etapa, mas eu sei que teria que fazer, se eu quisesse trabalhar na Espanha, eu teria que registrar como CRO, como em qualquer ordem
dos dentistas, né? Entendi. E agora veio uma pergunta na minha cabeça. Será que seria mais outro ano para conseguir esse, tipo, dar a entrada no colégio? Será que seria mais Não, eu outra? acho que não, porque na verdade, quando na homologação vem bem escrito que eu tenho os mesmos direitos como um dentista espanhol. Então eu acho que não é possível que eles tenham as mesmas burocracias de um ano depois de formado você se registrar. Então ele fala que não tem nenhum prejuízo por ser homologado, que são os mesmos direitos do dentista espanhol. Ok, ok. Isso vem bem escrito na homologação. Ok, olha, a Vivi e o Netão estão dizendo que te amam. Beijos. Ah, eu também amo os dois. Ah, gente, que legal, olha, Laila. Tem o pessoal aqui, tem colegas que já fizeram live com a gente, que estão aqui te prestigiando também. Obrigada, pessoal, por estar aqui conosco. É, Obrigada a vocês e o que eu puder ajudar aí também, eu tenho algum material, quem estiver começando o processo, outra coisa, não pode desanimar, e você vai encontrar muitas pessoas no seu caminho que vai falar, é quase impossível, praticamente impossível de fazer. Isso aqui na França eu encontrei de brasileiros, falava, nem adianta você começar porque eles não aceitam, eles são fechados, é impossível. Na Espanha eu não encontrei ninguém porque eu não estava na Espanha, mas é importante você não desanimar e tentar. Bom, em todo caso, a gente não tem nada a perder, a gente está na chuva para se molhar, né? muito bem. Olha, tenho mais uma perguntinha aqui, por favor, se você não se incomodar. É sobre. Estão perguntando assim: qual é essa homologação da Espanha pelo Ministério, no caso é da Educação, não da Saúde, eu estou aqui da Saúde, pelo Ministério da Educação. Você poderia atuar como bucomaxilo lá? Ou você precisaria passar por outro processo? Ele me dá o título de graduação. Na Espanha, para ser mucomaxilo, você teria que reconhecer especialidade. Então, é outro processo de especialidade, de mestrado, de doutorado, mas aí é outro processo. Esse ele me deu eu pedi o de graduação no começo, né? Então, eu nem tentei colocar a especialidade. Na verdade, eu apresentei todos os documentos que eles tinham me negado, como eu disse. Mas depois eu não tentei reconhecer a especialização. Realmente eu não sei te dizer como se passa esse processo, se é a mesma burocracia, o tempo, eu não sei. Eu sei que a homologação não é como título, não te dá o direito de trabalhar como especialista, isso eu sei. Uhum. Pronto. Fala de graduação. Seria o clínico geral, você sai como clínico geral. Como você saiu da faculdade, você pode exercer a clínica geral. Né? Pronto. Essa é uma informação também importante. Geralmente, bom, eu também confesso a você que eu não sei essa resposta assim, exata, mas de uma forma geral, aqui na Europa, vamos lá considerar que tem muitas semelhanças, né, de um país para o outro aqui na Europa. A especialização é uma coisa bem à parte. Tem locais que pedem para a pessoa fazer tudo de novo. Por mais que você seja especialista no Brasil, porque, gente, a especialização também, quando a gente fala especialização, essa coisa de carga horária que a Líria falou, é muito importante. Então, tem especializações lá no Brasil que não tem a mesma carga horária da especialização daqui, não é full time, não é tempo, tempo integral. Né? E aí isso conta. Então, eu acho que talvez fique mais fácil outra coisa. A gente não tem muitas especialidades aqui como tem no Brasil. Acredito que tanto aí na França, né, Líria, como também na Espanha. Então, assim, tem esse detalhe também. Tem que ver se a especialização é reconhecida, mas isso também não importa muito, porque o que a gente vê muito aqui? E aí a Líria vai me dizer se ela concorda. O pessoal que é generalista fazendo tudo. Né? Você vê generalista fazendo orto. Né? Obviamente, dentro das limitações, mas não existe essa não pode fazer. Né? Se você está apto a fazer, você é responsável por aquilo que você faz, né? Obviamente você não pode dizer que você é especialista sem você ser. Mas você pode ter um interesse especial por uma determinada área e você pode atuar naquela área. Então, se você, por exemplo, é bucomaxila aí no Brasil e quer atuar aqui na Europa,
Então, você pode atuar na sua área, você não precisa fazer a validação da sua especialização se você quiser atuar na sua área. Porém, você também não pode anunciar que você é especialista, a menos que você passe pelo processo do conselho, né? A Karen está dizendo aqui, em UK tem que fazer medicina e odonto para ter o título de buco. Olha, eu nem sabia, e olha que eu estou aqui. Obrigada, Karen, por dar essa dica para a gente. Não, Cada país tem, né? Na Espanha tem a especialidade bucomaxilo, eu sei que tem, mas quando você vai entrar com o processo de homologação da especialização, eu sei que do mestrado e do doutorado, você pode reconhecer, mas eles não te dão o direito de você exercer como dentista, hein? Tem que tomar cuidado nisso, você tem que reconhecer como dentista. Boa dica. Tem pessoas que falam, eu já vou botar o meu de doutorado, vou reconhecer, ele não te dá o direito, então você tem que reconhecer primeiro de graduação, depois você pode tentar reconhecer o de mestrado, doutorado, porque ele não te dá direito de exercer. Muito bem lembrado. É a mesma coisa aqui na França, hein? A mesma coisa. Na França, eu sei que essa semana eu passei numa entrevista numa faculdade aqui, e eles colocaram a questão se eu queria trabalhar como... Aqui é cirurgia, né, oral. Não é, eles não chamam buco aqui, porque buco aqui é maxilo e tal, é médico também. Sim. Eles falam, você quer atuar na cirurgia oral? Eu falei, bom, eu não sei se eu posso, porque o meu diploma é homologado como clínico geral. E alguém da ordem dos dentistas que estava na banca me falou, mas o clínico geral, ele pode fazer tudo. Olha aí. Pois é isso. Exatamente. Olha, mais uma perguntinha aqui, que a gente está com pouco tempo agora, está quase finalizando o tempo. O Denilson perguntou se a faculdade dele 5 anos, mas só com 4.000 horas. Você acha que ele consegue, através desse processo que você fez? Na verdade, eu não lembro o número correto de notas, eu posso até conseguir isso, ou depois eu coloco o link. Na época, eu só me dei conta quando eles me negaram, eu não lembro muito bem. Tem que ser justo, tem que ser aquela hora exata. Não adianta, se você tiver 1 hora a menos, eles não vão aceitar. Então, se ele tem hora suficiente, tem chance. Ok. Quanto ao número de anos, 5 anos é justamente o curso aqui fora, né? O curso de medicina dentária também. Quanto a isso aí não é problema. Agora, quanto ao número de horas, depois a gente coloca lá na descrição, né? O número de horas mínimo para poder mesmo para a União Europeia, hein? Não é só para a Espanha, é diretriz da União Europeia. Então, eles vale para todos os países. Então, o número de horas para todos os países de carga horária, hein? Nas diretrizes da União Europeia. Ok, bom, é isso. Vamos ver com calma. Aqui, por exemplo, no UK, tinha um processo de exempt person até pouco tempo, tinha que ter 5 anos e 5.000 horas para poder receber, para poder fazer essa validação dessa forma, né? O reconhecimento, que aí cruzava, né, o currículo da gente com o currículo que eles têm aqui, e aí a pessoa tinha alguma chance. Eu não conheço ninguém que conseguiu com menos de 5 anos e 5.000 horas, mas, né, cada país pode ser que tenha alguma flexibilidade em relação a, não sei. Eu não tenho o número exato de horas, eu não lembro, porque isso faz 3 anos que eu passei, eu não lembro, mas eu lembro que eu tinha menos horas do que essa diretrizes europeias, menos horas na graduação, porque minha graduação era de 4 anos. Era 4 anos semestral, na Unesp, eu fiz Unesp em São Paulo, mas infelizmente não sei porquê, era 4 anos integral e não constava. Olha, pois isso aí é uma grande dica já também, porque se você tinha menos, né, mesmo que você não saiba o número de horas exato que eles queriam, mas se você tinha menos, fez a graduação em 4 anos, e você conseguiu, né, nada impede que outro colega possa fazer o mesmo. Não é isso? Na verdade eu consegui porque eu complementei, complementei com as horas de mestrado, doutorado, tudo aquilo lá que eu escrevi naquele lá. Então eu tenho que fazer bastante atenção nisso, porque senão você vai logo de cara barrar. Beleza. Olha, Lira, obrigada de coração. Bom, aqui a gente não tem mais muito tempo, pessoal, infelizmente. Alguém está falando aqui, os países da Europa em relação a dentista, de acordo com a... bom, esses detalhes a gente realmente não sabe dizer. A quantidade de dentista por habitantes varia muito, né?
Varia muito de região, Varia muito de país para país, de região dentro do país. dentro da região mesmo. Pronto. E para finalizar aqui, alguém diz Espanha também é uma especialidade. Buco na Espanha também é uma especialidade médica. Minha dúvida era se precisaria fazer faculdade de medicina também. Eu acho através talvez tem que ver se lá não é reconhecido como cirurgia, porque eles mudam a nomenclatura, mas às vezes é que como aqui na França. Eu tenho o título de buco, mas aqui é chamado de cirurgia oral, né? Então, às vezes é o nome só. Ok. Então é isso. Olha, Lira, brigadão, tá? Obrigada a todos. Parabéns, viu, pela sua garra, sua coragem, sua determinação, tá? Sua vitória foi mais do que merecida, todo mundo tá vendo isso. E olha, muito mais sucesso na sua vida, que você consiga o seu registro aí na França. Eu tô, ó, torcendo já, porque eu quero fazer essa live com você sobre a França também, tá? Então, com fé que vai dar tudo certo, tá? Vamos continuar perseverando, pensamento positivo e trabalhando. Tá bom, querida? Obrigada, um abraço. Você quer falar algo ainda? Ainda temos um minutinho. Eu deixo a palavra para ti. Não, eu queria agradecer a todo mundo e o que eu puder colaborar, eu vou deixar meu endereço, quem quiser perguntar e eu puder contribuir, eu ajudo, não tem problema. Obrigada, amor. Um abraço, tá? Tudo de bom para você. Te cuida. Vamos continuar aí na luta. Vamos lá conseguir na França também. Sem dúvida. Tudo de bom. Pessoal, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.